Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva, direto aqui da nossa TV Assembleia e transmitido também pela Rádio Assembleia 89.5 FM. Agora, a gente vai conversar com um deputado que é considerado um dos mais atuantes aqui do Parlamento. É o deputado Dilmar Dal Bosco, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa. Deputado, suas considerações iniciais, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Primeiro agradecer, eu acho que a TV Assembleia tem realmente se destacado em levar notícias pertinentes e importantes ao desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso, onde passa a nossa sociedade, todos os nossos trabalhos, o trabalho do parlamento, o dia a dia do parlamentar, e muitas vezes até eu fico feliz que a Rádio Assembleia dá oportunidade que a gente possa falar não só da política, mas falar do ser humano que nós somos também. Então eu quero agradecer a oportunidade da TV Assembleia e também da Rádio Assembleia para que a gente possa esclarecer alguns assuntos à nossa sociedade mato-grossense. Ótimo, vamos ter muitos assuntos para conversar aqui. Quem vai nos ajudar a fazer esse programa de hoje é o jornalista Cláudio Oliveira. Cláudio, bem-vindo, suas considerações iniciais. Grato, Francisco, grato à nossa audiência, grato ao deputado pela presença. É interessante a gente trazer o deputado e mostrar esse lado humano e mostrar que a política se faz com muito trabalho. Recentemente a gente estava conversando e o deputado coloca, quer dizer, eu chego aqui 6 horas da manhã, vou embora 11 horas da noite e ainda tem que escutar que não trabalha, que não faz, que não está presente, quer dizer, realmente a gente tem que mostrar um pouco, trazer as pessoas para dentro do parlamento para que elas conheçam melhor o que é o parlamento, qual é o trabalho do deputado, e aí é um prazer recebê-lo para a gente falar um pouco mais disso. E eu que agradeço. O deputado Dilmar Dal Bosco foi eleito pela primeira vez em 2010 com 22 mil votos e foi reeleito para essa legislatura em 2014 com 38 mil votos, praticamente dobrando a votação aí. E ele é considerado um dos mais atuantes aqui do Parlamento porque tem mais de 1.200 proposições em análise aqui na Assembleia Legislativa. Vamos assistir a um pequeno VT que fala um pouquinho da história do deputado Dilmar Dal Bosco. Entre os 24 parlamentares que representam o Mato Grosso na Assembleia Legislativa está o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. É filiado ao DEM, nasceu em Galvão, no estado de Santa Catarina. Ingressou na política em 2010, quando foi eleito deputado estadual. Entre outras funções públicas, é a segunda vez que ocupa uma das cadeiras na ALMT. No site al.mt.gov.br, você sabe em detalhes tudo que foi produzido pelo deputado Dilmar Dal Bosco e também de outros parlamentares. É muito fácil. Na página inicial tem a aba Deputados. É só entrar lá e saber mais sobre os seus representantes no parlamento. Assistimos aí um VT com um pouquinho da história do deputado Dilmar Dal Bosco e vamos direto agora para esse papo aqui. Deputado, o senhor é autor e presidente de uma Câmara Setorial temática que é destinada a estudar animais mortos, a destinação final deles. Como que é esse assunto? Qual que é o principal objetivo? Da onde surgiu essa necessidade? Na verdade, nós fizemos grandes pesquisas, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná, já são muitos anos frente ao estado de Mato Grosso, na suinocultura, na avicultura, e muitas dificuldades até da destinação de uma doença ou própria mortandade de alguns animais. Como o nosso estado de Mato Grosso, principalmente a região norte, com o desenvolvimento e o crescimento não diferente em Nova Marilândia, você pega Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Itapurá, Ipiranga, Itanhangá, esses municípios estão desenvolvendo através do grupo BRF, que fez aí a junção entre Sadia e Perdigão. E deu realmente um boom, um avanço na produtividade desta atividade, onde o estado de Mato Grosso tem se destacado. Mas cada dia mais o comprador, a exportação, os países que compram a nossa carne têm exigido alguns entendimentos e algumas propostas, tanto da produção, a continuidade de atendimento aos países vizinhos, mas também a qualidade da carne e também a preservação do meio ambiente. Então, essa mesclagem tem buscado tecnologia e conhecimento de todos os produtores, tanto da suinocultura e de avicultura, para que possa desenvolver cadeias tanto produtiva, a sanidade do animal realmente na perfeição, mas também quando tem uma queda de energia elétrica, por exemplo, pode afetar uma perda de várias aves no sistema da avicultura no estado de Mato Grosso. E com a mortandade desses animais, qual que é o destino?
Qual que é a destinação? Vamos fazer, bem no português, um buraco, vamos enterrá-los? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer disso uma transformação, nós vamos fazer uma farinha de osso, nós vamos produzir aí algumas tecnologias que possam servir de adubação desses animais. Hoje a suinocultura está quase chegando na perfeição. Eu já fiz uma visita a vários suinocultores do estado de Mato Grosso, como lá em Itapurá, como lá no município de Vera. O conhecimento dos dois suinocultores está chegando na perfeição, tanto da condição da compostagem do animal, virando em adubo fertilizante para a terra. Quer dizer, praticamente hoje um suíno criado no estado de Mato Grosso, ele está sendo quase 100% aproveitado, mesmo na mortalidade. E também, quer dizer, hoje se usa quase tudo dessa atividade para fazer. Então, nós estamos querendo mesclar nesse entendimento. Isso é um estudo feito aqui pela Assembleia Legislativa, com engenheiros que estão nos auxiliando, universidade, a Embrapa. Quer dizer, nós temos todo um trabalho voltado realmente do bom aproveitamento de toda essa cadeia. Então, essa discussão realmente para que a gente produza uma lei de segurança jurídica e também que os países que compram a carne, tanto da suinocultura e avicultura, que são hoje países da Europa que compram, tenham a segurança que nós temos aqui a destinação de qualquer evento que possa acontecer, a própria destinação numa compostagem dos animais. Então, eu acredito que essa Câmara Temática, ela debate, é um assunto quase que uma novidade, como nós tivemos novidades do setor energético, que vinham grandes usinas e pequenas centrais hidrelétricas, que foi uma novidade para o Estado, devido a um apagão. Então, o crescimento da suinocultura e da avicultura no estado de Mato Grosso, nós temos que estar formatado em leis que dão segurança jurídica, tanto a quem produz, como também quem compra. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente, é uma comissão extremamente importante para a casa, dentro do estado de Mato Grosso, que tem 3 biomas, enfim, que tem toda uma produção agropecuária, que é expoente no Brasil. E tem, pelo menos o senhor falou agora da questão da energia hidrelétrica, né? Tem 2 projetos de lei, pelo menos assim, mais recentes que o senhor colocou nessa questão da energia hidrelétrica. Um é para cobrar o uso da água, né? Destinado para a geração. Destinado para a geração de energia hidrelétrica. E um outro, pelo que eu entendi, aí o senhor me corrige se eu estiver equivocado, para cobrar aí a rima de qualquer instalação hidrelétrica, independente da capacidade. É isso mesmo? A grande preocupação que nós temos as riquezas naturais. Deus é tão perfeito ao estado de Mato Grosso que proporcionou realmente riquezas que dão realmente esse ar de um grande estado que ainda está gatinhando, que está indo para a grande industrialização, tentando ir para a industrialização. O problema é que nós temos que entender os processos. Nos anos de 70, o governo federal pedia a todo cidadão, principalmente a região sul do Brasil, que viesse explorar o estado de Mato Grosso. Nós tínhamos empreendedores, empresários, agricultores que vieram para o estado de Mato Grosso. Se eles não abrissem as propriedades, eles eram notificados e multados e podiam perder a propriedade se não fizessem as derrubadas, como assim chamavam, que abrisse as suas áreas. E a própria Funasa multava, porque na época dava muita malária. Então você ia quase dentro do rio, praticamente fazendo suas aberturas. E depois foi indo o entendimento, falou, chegou no ponto de equilíbrio de abertura de áreas. Agora nós temos que ir para o caminho de mesclar a produção com a preservação. Então, nós temos que ter o entendimento da grande produção do nosso estado com o meio ambiente. Então, nós temos hoje a tecnologia que cada agricultor tem buscado, a associação que é através da ProSoja, a Famato, a Crismate. Então, hoje tem que se juntado e feito vários cursos qualificando o produtor, seu servidor, seu funcionário, para que a gente mescle a produção com o meio ambiente. O setor energético foi da mesma maneira que eu falei antes, Francisco. É que o estado de Mato Grosso, devido ao apagão lá de 2000, o Brasil foi concedendo concessões para que fizesse, ou outorgas de exploração dos nossos recursos hídricos para pequenas centrais hidrelétricas, para grandes usinas hidrelétricas, mas tem um grave problema nisso tudo. Não foi feito as licenças de acordo com o impacto coletivo ou integrado. A sinergia, né? Quer dizer, você pega um rio e faz 10 PCH. E você analisa ela individualmente. Então você tem que analisar o contexto de tudo que vai ser instalado naquele rio. Porque uma usina depende da outra.
E depois você prejudica. O Rio Jauru, por exemplo, está totalmente prejudicado. Durante 24 horas ele tem praticamente 1,5 metro que ele diminui e aumenta a água. Isso traz um transtorno para o soreamento do rio, para o ribeirinho, para o pescador profissional. E nós queremos cada vez mais, não dificultar, mas que seja feita uma análise, uma grande análise do uso dos nossos recursos hídricos. Por isso que eu pedi que ele tem que ter mais cuidado. Numa reunião agora recentemente com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, com a presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas, até vai fazer uma moratória dentro do estado de Mato Grosso, do Brasil, na verdade, para que seja estudado com mais qualidade a geração de energia com o meio ambiente. Nós não podemos ter ganância de gerar energia e não cuidar do meio ambiente. O que eu propus nas duas leis, a primeira é que no uso da água, o fator principal, hoje, uma geradora de energia, uma usina hidrelétrica, ela usa o recurso hídrico do estado de Mato Grosso, ela faz a usina, barragem, já tem aí realmente um dano ambiental, tipo, muda o círculo do rio, você muda o trajeto, diminui a corredeira da água, mas você tem o que acontece com o Estado? Como o Estado tem todas essas riquezas, o Estado ele vende através da linha de transmissão no sistema integrado nacional. Uhum. Então ele gera energia no estado de Mato Grosso, vende para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, a outros estados brasileiros. E nós não ganhamos nada com isso. Nós não ganhamos. O ICMS é pago no destino e não da origem. Não na origem. Exatamente. Então, o que nós estamos propondo? Que, pelo menos, então, essas grandes usinas hidrelétricas, de pequenas centrais hidrelétricas, no uso da água dentro do estado de Mato Grosso, que pague alguma coisa. Porque o morador que mora na cidade de Cuiabá, de Várzea Grande, na grande metropolitana, ele paga pelo uso da água. Pouquinho, senhor. Mas já não existe um royalty no sentido de pagar? Quer dizer, por exemplo, o Manso não paga para a Chapada um valor? Mas o valor é muito irrisório. É irrisório. É irrisório pelo a grande utilização dos nossos recursos hídricos. Então, a proposta é que esse setor também contribua, principalmente agora no momento de crise, que possa sim sentar junto, conversar. Eu tenho a lei, esta lei é um exemplo, que ela daria praticamente 300 milhões de reais de arrecadação do uso da água dessas pequenas centrais hidrelétricas como usinas hidrelétricas. Então, eu acho que esse pode ser um caminho realmente que a gente possa ter um recurso utilizado pela água para que a gente possa ter um ganho para o estado de Mato Grosso e não só ser utilizada a geração de energia e o ICMS lá no destino. Deputado, outros dois assuntos que a gente queria abordar aqui com o senhor são em relação à frente parlamentar. O senhor faz parte, aí, pelo menos, de duas frentes parlamentares muito importantes, liderando-as. A primeira é da cadeia produtiva do leite. E aí a gente sabe que 90% dessa cadeia está em propriedade de agricultura familiar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e já na sequência falar também sobre a frente parlamentar de regularização fundiária, um outro assunto que a gente vai abordar. Eu vejo que a frente parlamentar que trata aí do primeiro assunto da cadeia produtiva do leite, lá em 2013, quando o governo, o ex-governador Silval Barbosa, ele ia utilizar de uma lei de 1999 do ex-governador falecido Dante de Oliveira, que tem a taxa do leite. Então ele ia cobrar 0,04 centavos por cada litro de leite produzido no estado de Mato Grosso. Ia pôr em evidência a cobrança de uma lei, que é lei. Aí, na época, eu e o deputado Riva, o ex-deputado Riva, nós fizemos uma lei de que, a vez de cobrar 0,04, cobrasse 0,001. Nem a moeda existe. É metade de um centavo. Então não existe a moeda. Não dá nem para contar direito. Mas a vez de ir para o governo do estado, ia para um fundo particular do leite. E aí esse fundo particular do leite ia se organizar, qualificando os produtores de leite no estado de Mato Grosso, levando tecnologia, conhecimento, nova genética para que a gente mudasse a bacia leiteira do estado de Mato Grosso. Com isso nós íamos elevar o preço do leite com toda certeza e íamos agregar o produtor de leite. Então agora eu abri a frente parlamentar para que a gente possa discutir. Nós estamos decaindo, nós estamos caindo a nossa produção de leite no estado de Mato Grosso. Então nós precisamos fomentar.
principalmente porque ela trata de agricultura familiar, como você falou. Nós temos que ir para o campo, nós temos que ir para o interior, nós temos que ir na agricultura familiar, fomentar cada produtor de leite, que ele possa se manter na sua atividade. Não adianta a gente levar energia elétrica, dar um resfriador de leite. A gente levar uma ensiladeira se a gente não qualifica, melhora a genética, muda esse perfil hoje do produtor de leite, que tem trabalhado de segunda a segunda, acorda 4h30 da manhã para tirar o seu leite. Não tem feriado e não pode descansar. Então nós temos que achar alternativa para que ele ganhe mais, diminui, talvez aí com 20 animais, 4 animais, ele pode produzir a mesma quantidade de leite. Então esse grande debate vai estar aí com a Crismate, tem a Proleite do estado de Mato Grosso. Nós vamos trazer com toda certeza aí os laticínios e produtores de leite para que a gente discuta, acha uma lei que garanta a condição de dignidade, de aumento da sua produtividade, mas o ganho real ao homem do campo que produz leite. E talvez até criar cooperativas nesse aspecto. Isso, eu acho que é o grande caminho. E Minas e laticínio, onde não tem o alcance. O Minas e laticínio, muitas vezes municipal. Eu acho que nós podemos avançar muito com essa Câmara Temática na discussão do produtor de leite. E outro tema extremamente importante que eu vejo que nós temos a Frente Parlamentar, que trata sobre regularização fundiária. Tenho conversado muito com o governador, eu tenho debatido que para o estado de Mato Grosso seria importantíssimo abrir a Agência Estadual de Regularização Fundiária. Aí sim nós íamos dar qualidade, nós poderíamos ter convênio do governo federal, o INCRA entrar para dentro desta agência, e aí desta agência nós íamos criar comitês que participam, tanto o Ministério Público, tanto a Justiça Federal, Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com cada fórum em seus municípios, criando conselhos municipais, aí participa o MDA, participa o Intermate, representando o governo, a Assembleia Legislativa, os cartórios, para que a gente faça um grande grupo e decida como que é a regularização fundiária de cada município. Não ficar aguardando que o governo se movimente, o governo federal se movimente, e nós não damos dignidade ao ser humano, à pessoa, ao produtor que está na agricultura familiar. Vários assentamentos do estado de Mato Grosso não se regulariza porque não tem competência. O INCRA é inoperante dentro do estado de Mato Grosso, não funciona, não avança. Como que você pode deixar uma pessoa... E o que o INCRA pensa hoje sobre regularização fundiária? Tem assentamentos que têm 30 anos. Ele quer chegar lá no assentamento de 30 anos atrás e encontrar você, Francisco Carlos, chegar lá e encontrar você paupérrimo ainda. Ainda que você esteja há 30 anos lá, ele tem que sentar lá que ainda você está com o perfil da reforma agrária. Quer dizer, você não pode ter um sapato, talvez não, você não pode ter, em 30 anos ter comprado uma moto, um veículo, porque você é outro perfil. Quer dizer, poxa vida, se a pessoa está lá sem assistência, 30 anos dentro de um assentamento... E não conseguiu progredir? Ele tem que chegar lá, a pessoa tem que estar com uma casa boa, um carro zero, porque o cara viveu, o cara conseguiu lutar, vencer, sem mesmo apoio do governo federal. Então, para que serve o INCRA desse jeito? Se a lei fala que 10 anos... Ele vai achar, perdão, interrompeu, mas ele vai chegar lá, ele não vai achar nem o dono da terra. Porque não consegue sobreviver. Porque já saiu, já vendeu para outra, passou para o terceiro, para o quarto, já está no quinto e não sabe nem quem que foi o primeiro que chegou lá e que não tem o título também. E então, se o primeiro estivesse lá, há 30 anos não tivesse progredido nada, Ave Maria também. Não tem jeito. Então eu já trabalho assim, por isso que a lei 13001, que foi aprovada em 2014, está ainda em regulamentação, e eu estou participando dessa discussão na Câmara Federal, junto com o MDA, agora com o Blairo, como ministro de Agricultura, o Neri Guerra como secretário de Políticas Agrícolas, graças a Deus com o senador Medeiros participando, o deputado federal Ezequiel Fonseca, que passou nesse parlamento, deputado federal Nilson Leitão. Nós estamos em discussão para regulamentar mesmo e por procedimentos de como que nós queremos regularizar o homem do campo, a pessoa que está na terra, a pessoa que tem o direito de ter adquirido, porque assentamentos há 30 anos, vamos pôr aqui, nós estamos em 2016, então assentamento de 96. Assentamento de 96, em 2006 ele tinha, 86, em 96 ele tinha que estar regularizado. Já tinha que ter o título. No máximo, né? Exato, que é 10 anos. Então, quer dizer, depois de 30 anos, lógico que nem você falou, vai estar outro proprietário. Porque a pessoa que está lá não teve dignidade, não teve apoio, não teve estrada, pegou malária, quase morreu. Tudo passou nesse cidadão. E agora quer chegar lá, quer encontrar ainda um morador inicial. O cara falou, vocês me abandonaram, me deixaram aqui. É a mesma coisa você criar um filho.
Se você abandonar seu filho no início da sua vida, você vai perder seu filho por alguma referência. Ele vai para uma escola, vai ver alguma referência mal, ou ao alcoolismo ou às drogas. Ou você é um pai permanente de ação, um pai permanente de presença, ou pelo menos de bons conselhos, senão você vai perder o seu filho para o mundo. Então é a mesma coisa da agricultura familiar. Ou você dá oportunidade, acompanha o crescimento com oportunidade, senão você vai perder aquele homem que está apto à agricultura familiar. E ele vai vender porque não tem oportunidade. Deputado, tem mais um projeto aqui do senhor, que é um projeto de decreto legislativo que me chamou a atenção e eu estou querendo entender melhor. O senhor pede para que seja suprimido o artigo 68 do decreto 420 de 2016. O que é esse artigo 68? Ele proíbe o uso de correntão. E aí eu fiquei na dúvida, o senhor é a favor ou contra o uso, ou é simplesmente contra a proibição por meio de decreto? Eu fiquei sem entender. Não, aí você vê como que é. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, e fala assim, o correntão é que devasta a floresta. Eu não vejo dessa situação. Eu vejo da seguinte forma. O Código Florestal Brasileiro, ele permite que em áreas de floresta, o agricultor, o pecuarista, pode fazer corte raso em 20%. Em 20%. O Código Florestal Brasileiro permite. O Código Florestal permite. Como que você vai derrubar? Tem várias maneiras. Só com trator de esteira, com trator de pneu, com correntão, com link ou com cabo de aço. Se você proibir o correntão, vai para o link e vai para o cabo de aço. Qual que é a mudança? Quando foi feito o decreto pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, falou que queria proibir o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal. Então poderia ter posto no decreto do governo, vírgula, exceto projetos aprovados. Permitia. Porque se proibir o correntão, vai para o link, vai para o cabo de aço, vai fazer a abertura. Quem vai na ilegalidade, você acha que ele vai respeitar essa lei? Se ele é ilegal, ele vai respeitar a lei? Vai pôr correntão, vai pôr o que ele achar de direito. Então tinha que pôr vírgula, exceto projetos aprovados. Por isso que eu estou fazendo, porque o desmatamento ilegal, nós somos todos os 24 deputados contra, o governo é contra, a Secretaria de Meio Ambiente é contra, todo mundo é contra. O que é de lei aprovada, que pode abrir a propriedade, é permitido. É só isso que eu estou referendando. Que só deveria ter feito uma vírgula, exceto em projetos aprovados. Porque proíbe o correntão, mas não proíbe o cabo de aço. Proíbe o correntão, mas não proíbe o link. O que muda? O desmatamento ilegal é que nós temos que ir para cima, nós não podemos. E a maioria dos desmatamentos ilegais dentro do estado de Mato Grosso são invasões de terra, não de movimentos sociais, de grileiros ou bandidos que invadem propriedade dos profissionais, diga-se de passagem. Exatamente. Deputado, o senhor é um dos parlamentares que mais defende o setor produtivo aqui na Casa de Leis. Tem uma discussão que está acontecendo aí agora nos bastidores e até abertamente na política em relação à taxação das commodities. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso e a possibilidade de criação do FETAB 2, por exemplo? Primeiro, a taxação dos commodities, eu acho que é um grande tiro no pé. Eu acho que é irresponsável quem comenta. Porque é a mesma coisa quase que o assentamento. Para mim, do assentamento de 30 anos atrás. O agricultor que chegou na região norte foi pedido ao governo federal que pediu para que viesse. Meu falecido pai, que eu perdi agora dia 19 de junho, 5 anos atrás, ele chegou em 1975 no estado de Mato Grosso. Trouxe a família em janeiro de 76. São 40 anos. 40 anos que quando ele começou a abrir a propriedade que ele comprou vendendo o que nós tínhamos no Paraná, e passamos várias necessidades até por causa da vinda para cá, meu pai começou sozinho. Ele ia no CBT dirigindo, derrubava, fazia comida, ele lavava roupa, tudo, ele não tinha empregado, era ele sozinho. Ele sozinho. E ele avançou, conseguiu trabalhar todo esse período. Passou necessidade, passamos fome, por isso que nós fomos trabalhar desde cedo. Fui trabalhar com 8 anos de idade. Mas por causa do meu pai, que deu também essa oportunidade de eu trabalhar. Vendo a necessidade da família, nós fomos trabalhar. Então, há 40 anos trabalhando. 40 anos trabalhando. Será que depois de 40 anos, o homem do campo que trabalhou, ele não pode, e essa comparação que tem feito, ele não pode ter um carro, ele não pode ter uma casa? Aí eu fiz uma reflexão, falou, o trabalhador, vocês que são excelentes trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, 40 anos trabalhando dentro da Assembleia, vamos pôr que você, para não falar alto salário, mas vamos pôr que você ganha R$2.000 por mês. Você fala assim, se põe um propósito, como eu pus um propósito na minha vida quando eu trabalhava num grande banco, metade do meu salário eu guardava. Ah, passar necessidade, metade do meu salário eu vou ter que viver.
E 40 anos você fazendo isso, será que você não tem ali na frente uma dignidade de comprar um terreno, de comprar um carro? Será que aí você comprou, você fala assim, olha, tá, enriqueceu. Esse tipo de conversa não existe. Você tem que ver que ainda nós somos um estado pequeno, nós estamos avançando. Lucas, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Itapurá, Ipiranga, já são os municípios como Rondonópolis, como Primavera do Leste, que avançaram na agricultura. Lá no Araguaia, as pessoas ainda estão começando. Como que você taxa ou cobra ICMS numa pessoa que ainda não tem a sua produtividade na qualidade necessária para ter lucro? Hoje, uma máquina coletadeira custa R$1 milhão. Com 7 anos de vida, de trabalho, ele não vale R$50 mil. Então não é o ganho, o financiamento que a pessoa faz de R$1 milhão, vai pagar em 10 anos R$2 milhões. Então como que você quer taxar mais alguma coisa? Agora tem uma perda na produção de praticamente 30%. Então não é isso que tem que fazer. Aí o governo está propondo um FETAB 2, que já tínhamos aprovado para fazer FETAB regionais, onde o agricultor, se quisesse pagar, pagava um pouco para ampliar naquela micro-região ou naquela região as estradas vicinais ou as MTs. Eles até concordaram. Agora, você cobrar ICMS é um grande tiro no pé. O preço do soja nossa vai cair no estado de Mato Grosso. As commodities para eles é muito mais confortável cobrar, o estado cobrar o ICMS das commodities e o agricultor que vai pagar. Porque você planta 1.000 hectares, o commodity vai falar, eu não posso pegar os 1.000 hectares seu de soja, só vou pegar 300 hectares porque eu tenho que fazer a exportação e a venda interna. Então você fica com o soja. O preço do soja do estado de Mato Grosso vai estar muito menor, pelo menos 10, 12 reais do preço que está hoje. É um grande tiro no pé. Nós vamos tirar da circulação da economia 10 reais por saco de soja. Deputado, nós estamos caminhando para o final do programa. Cláudio, a última pergunta. Dentro desse assunto mesmo, quer dizer, para a gente entender melhor, inclusive o senador, ministro agora, Blairo Maggi, falou isso. Quer dizer, a gente não precisa cobrar o ICMS da soja como estão se propondo, quer dizer, cobrar por saca, por produção, etc. e tal. Mas simplesmente cobrar o que está na lei. Quer dizer, aquele que fica no mercado interno é sujeito à tributação. Exatamente. Ponto. E paga. É só isso. É simples. Agora o agricultor, nós temos que ver uma cadeia. O transportador, o caminhoneiro, depende de quem? Depende quase que 80%, 90% do agricultor. Os postos de gasolina, o combustível consumido no estado de Mato Grosso, a maioria é do setor agrícola. Borracheiro, enfim, um monte de cadeia depende do setor agrícola. Hoje que praticamente, direto e indiretamente, são mais de 200 mil empregos. Você anda na BR-163, que eu ando muito, vê quantos caminhões passam por dia ali naquela rodovia. Tudo com produto agrícola. Tudo com produto agrícola, que para no posto de gasolina, que para no restaurante, movimenta o mercado do estado de Mato Grosso com o próprio caminhoneiro. O caminhoneiro fez uma greve e parou o país inteiro. Então, é um setor que depende do agricultor, do produtor de soja, do avicultor, do suinicultor, do piscicultor. Então, nós temos que cuidar da galinha de ovos de ouro, não pode atirar nela. Matou a galinha de ovos de ouro, nós podemos correr um grande risco. Como eu tenho falado, dos próprios frigoríficos. Fecha no estado de Mato Grosso, abre no estado vizinho, nós temos que vender mais barato e entregar lá. Então nós temos que cuidar. É um momento de reflexão. É um momento de a gente analisar a crise nacional e a crise do estado de Mato Grosso. Deputado, tinha muito assunto ainda que a gente tinha que abordar, o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para o senhor e pedir suas considerações finais. O senhor foi o primeiro presidente da Comissão de Redivisão Territorial dos municípios. Como é que foi esse trabalho? O que conseguiu avançar? E as suas considerações finais? Eu acho que esta comissão trabalhou muito. Primeiro, porque em nenhum momento, eu fiquei feliz de presidir essa comissão, abrir os trabalhos, fazer lei para que a gente pudesse redividir municípios do estado de Mato Grosso, realinhar as divisas do estado de Mato Grosso, mas com seriedade. Não teve nenhum momento das nossas reuniões, de nossas câmaras de discussões, das nossas palestras, que teve interferência política. Foi tudo técnico, a Comissão do Núcleo Ambiental da Assembleia Legislativa, participou o IBGE de todos os trabalhos e das nossas reuniões, a CEPLAN, quer dizer, participou equipe técnicas realmente que iam nas localidades. A maior divisa que está fazendo é o ser humano que está lá onde foi feita a visita, que ele falava do seu pertencimento, a quem que ele pertencia, quem que dava assistência na saúde, na educação, a quem que realmente olhava aquele ser humano que
estava longínquo, muitas vezes, da cidade que ele estava no mapa pertencendo ou da cidade próxima que dava sua assistência. Então, isso que foi a grande discussão. E não teve, assim, o político, nenhum deputado chegou e falou, eu quero que a linha venha aqui, que diminua isso, aumenta aquilo. É técnico, foi equipe técnica, com a participação dos gestores municipais, das câmaras municipais. Cada município teve seus representantes na discussão, nas reuniões, nas audiências, para que a gente produzisse realmente um trabalho muito técnico, definido, para que a gente pegue o mapa do estado de Mato Grosso e faça uma cartografia única. Não pode ter uma cartografia dentro da CEPLAN, dentro do INDEA, dentro da SEMA, dentro do INCRA e dentro do IBGE. Tem que ser uma cartografia, um mapa do estado de Mato Grosso tem que ser único para todos os órgãos, tanto federais, estaduais e municipais. Eu acho que é isso que eu acredito. Muito obrigado pela presença do senhor, deputado Dilmar Dal Bosco. Nós conversamos com ele, com a ajuda do jornalista Cláudio Oliveira. E, infelizmente, agora temos que encerrar esse programa, porque tinha muito assunto para a gente abordar ainda, mas o nosso tempo é restrito, o deputado tem outros compromissos também. Até uma próxima oportunidade aqui no programa Entrevista Coletiva. Muito obrigado.